Ih, mas hoje tá tudo caindo aqui. Olá, povo. Só um minutinho. Eu deixo tudo cair no chão. Não tem jeito. Olá, povo. Tô um pouco sem jeito aqui. Mas boa noite a todas e todos. Meu nome é Vanessa. Eu trabalho em casa, cuidando da minha mamãe. E também fazendo algumas propagandas por aí quando o povo precisa, né? Mas eu tô aqui, assim, num caráter mais exclusivo, porque tem coisas dentro da vida da gente que a gente não quer entender, né? Ainda mais que esse ano é um ano de Júpiter, né? Já comecei a falar de astrologia, coisas da qual a gente não enxerga o invisível, somente o visível de todas as vezes. Bom, peraí. Não tô perdida não, é porque tem muito roteiro, né? Bom, eu vou começar com um, que é uma das coisas assim que às vezes a gente todos os dias a gente passa por alguma coisa que a gente não dá conta ou a gente não percebe que pode acontecer, né? A gente tá sempre preparada, né, para coisas que são esperadas e inesperadas. Bom, eu vou dizer que não vou falar bem para vocês que essa semana, né, assim, desde o dia 11, que foi o dia do meu aniversário, não foram coisas boas que aconteceram. Foram coisas boas e coisas que eu não gostei que aconteceu. Mas até aí tudo bem, né? Eu vou falar pra vocês como é que eu me sinto. Eu vou falar pra vocês assim, que na maioria das vezes eu encaro as coisas com uma certa esperança, mas uma coisa que eu venho me percebendo, que eu tenho encarado muito, as coisas com bom humor, né? Eu tô tendo esperança em todos os bons momentos e maus momentos também. A gente saber que cuidar das pessoas que a gente ama é uma coisa assim muito desafiadora, né? Mas é assim, a gente tem que pensar numa situação que eu aprendi que é assim. Muitos de nós pensam que hoje mesmo a gente pensa que a gente nasce, cresce, envelhece e morre, né? E a gente fica só nesse ciclo assim, eu acho que a vida é só isso. Mas para muita gente, assim, para pensamentos assim, mais voltado de uma atmosfera um pouco mais voltada de esperança e de algo que faça a gente pensar um pouco mais, né? O que que significa a vida para vocês? Eu vou dizer para mim. Para mim significa a vida nessa que eu tô, nessa existência que eu tô, é buscar desafios, né? É coisas que a gente precisa transformar sempre, né? Por exemplo, eu sinto que desde o meu nascimento até o dia de hoje, eu sinto que todo ciclo que eu tenho é duas coisas. É aproveitamento da vida, claro, que é o natural e espontâneo de todo mundo. E o segundo, que seria exatamente a essência principal, né? Resolver, né? A gente tá aqui como uma questão de trazer um pouco de felicidade para as pessoas, né? E também mostrar que a nossa felicidade não está numa situação de que nessa circunstância que a gente vive seja algo que seria um fardo pesado, coisa do tipo. Eu fico cansado, eu fico chateada, às vezes fico pensando nos porquês das coisas, mas não adianta muito, né? O que importa é daqui para frente, o que nós fazemos, o que nós sentimos, né? E astrologicamente eu tenho um ímpeto para poder encarar, né? Eu tenho, digamos assim, astrologicamente, um Marte que seria exatamente o regente do meu ascendente, né?
Tem o meu signo solar Virgem, né? Tem vários planetas ali, que seria Vênus. Tenho também Saturno. Tenho situações assim que também além do Sol tem várias coisas ali que seria exatamente o meu propósito, a minha lição de vida, né? E muitas das situações que às vezes as pessoas encaram, às vezes a astrologia, elas encaram como uma situação de horoscópica, né? E não é bem assim, né? Coisa determinante, coisa do tipo, né? E o que eu quero dizer isso com a comparação com o budismo que eu sigo, né? Seria situações que é o seguinte: é nós micro e o universo macro, né? E nessa situação de que nós vivemos, nós sabemos que além do que rege as nossas cabeças, que seria isso, né? Tem as nossas atitudes aqui embaixo, né? Que nós fazemos aqui nesse pequeno planetinho chamado Terra, né? Que só abriga seres humanos e não outros seres tão extraordinários assim, mas também estupendos, né? Então, eu fico não muito preocupado com o externo, mas sim com o interno. E quando a gente descobre que o que a gente pode fazer internamente, nós podemos ter uma ideia do que exatamente o universo proporciona, né? Porque além disso tem as pessoas, tem a sociedade, tem o lidar com a vida, né? Tem lições aí que foram dadas através do tempo, né? Tô falando esses assuntos, mas eu não tô jogando fora e nem tão pouco tô falando por falar. Eu tô falando do que eu tô sentindo, né? Depois que, vou dizer que uns dias antes, né, que eu comecei a prestar atenção na minha revolução solar, né, eu percebi que eu tô encarando uns desafios assim que eu nunca vi, né? Aliás, eu já tinha visto, mas eu não tinha aquele ímpeto de entrar em ação porque tinham coisas também que não dependiam de mim antes. Agora tem coisas que é assim, agora eu estou um pouco por cima, no sentido de resolver, mas teve coisas que admiravelmente eu não consegui assim enxergar. E agora eu estou enxergando, né? O quanto talvez, não por incompetência, mas por ter um pensamento assim um pouco mais ingênuo, né? De que muitas coisas as que a gente assume também não só os nossos erros, mas os erros dos outros, né? E a gente busca tentar resolver. E hoje, pelo menos eu consegui, pelo menos assim comigo, me sentir um pouco melhor nesses desafios diários, né? Eu também faço as minhas recitações todos os dias. Eu busco ter esperança de um dia, possivelmente, numa situação de existência, mas não no sentido de outra, mas no sentido de até momentos da vida daqui pra frente, né, estar um pouco melhor, né? Não é que não esteja. Mas o que eu falo pra vocês é que às vezes quando a gente não aprecia certos pequenos detalhes da vida, nós começamos talvez a nos se sentir um pouco mais, não vou falar arrogante, mas se sentir de uma maneira que a insensibilidade fica muito grande, e também aquela sensação de que fala assim, ah, eu sou invencível, eu poderia isso, eu poderia aquilo, mas eu não olho o passado, né, não olho o futuro do pretérito, né, não olho o presente do subjuntivo e tal, né, que seria, o que poderia, o que pudesse ser, aquela coisa do tipo, né. Acho que o viver não é aquela situação que eu possa chegar para vocês e falar que situações que se deva ser como o jeito que a gente planeja, mas sim situações do que a gente deve aproveitar, né? A gente também aproveita a tristeza para poder chorar um pouco no nosso canto. Eu fiz muito isso essa semana, não é uma agressividade a mim mesmo, mas é uma situação assim que lida eu com eu mesmo, não no sentido de olhar os outros ou a fortuna do vizinho, não é esse sistema, mas eu tô falando assim, é como eu choro hoje em dia, do que de repente, talvez numa circunstância não muito empática, eu vinha parar numa questão desse mundo que nós estamos, né, que as pessoas
estão muito mais atomizados, individualistas e narcisistas, né? Na maneira de ser, né? E não culpo muito isso. Também não tenho muita questão de responsabilizá-las pelo que realmente a sociedade nos posiciona e nos coloca. Eu sei que ainda por cima socialmente ainda tem aquela situação que faça com que os desafios sejam maiores, né, como questão de minorias, né? O que significa minorias? São aqueles grupos que talvez não sejam bem apreciados pela sociedade no sentido de ponto de vista de brilho, né? É quase uma comparação com o sexto mundo, que seria aquela situação de um posicionamento que as pessoas têm que estar sempre brilhando e manter esse brilho. É uma coisa que a gente não sabe que é muito perpétua, né? Eu entendo que muitas das vezes eu prefiro encarar a questão de vivência nesse mundo como é o que ele é, a tranquilidade, né? Mas a gente tem que encarar a tranquilidade também como instabilidade, né? A gente sabe que é instável. A gente entende que a gente precisa se posicionar de uma maneira que a única coisa que eu consigo assim enxergar um pouco diante das outras pessoas o que eu vejo, não no sentido narcisista, mas no sentido de avanço do que eu estou me sentindo como ser humano, é que eu encaro que às vezes muitas coisas as pessoas depositam muita fé no que está fora, né? Elas olham muito aquela questão assim, eu vou falar muito abertamente aqui, eu vou falar o que eu penso. O meu ponto de vista do que eu acho da minha fé, do que eu me interpreto como a minha fé, né? Eu acho que é uma questão mais de atribuição interna, né? O que significa? Muitas das vezes, vou fazer uma comparação bem esdrúxula aqui, que você pega esses líderes mitológicos e revolucionários que a gente encara na política hoje em dia, que pega o Che, pega as outras figuras lá, Fidel Castro, etc, né? E você sempre percebe que eles tiveram um final assim que talvez não foram tão bem preenchidos, mas foram admirados pelas atitudes de começo do que eles fizeram, né? Porque o ser humano tem sempre aquela referência, né? De conseguir olhar para o outro e encarar isso como um bálsamo de vida, né? Se botar e se mostrar. Eu, na minha modesta parte, como pessoa, o que para mim é uma retribuição interna para se posicionar de uma retribuição externa para as pessoas? É que a partir do momento que você se descobre, a partir do momento que você dá esse desafio com as questões mundanas que é a nossa sociedade e a nossa questão também de lidarmos com essa situação de vida que seria os nossos defeitos e as nossas virtudes juntas, né? Eu encaro essa situação como algo assim que deva ser transformado. E como é que a gente transforma? Eu olhando para fora, tem um Deus te protegendo, coisa do tipo. Eu não encaro assim. Eu encaro como situações de que eu sempre me olho no espelho, e quando eu digo espelho da vida, não um espelho da vaidade, que eu sempre me questiono mais ou menos como por que e que situação realmente cognitiva ou positiva ou situação da qual eu olhei as egrégoras da qual eu já passei de vida, né, dos anos 80, anos 90, agora 2000, agora essa geração alfa que está por aí, né? Eu não tenho assim me sentido, digamos assim, como as pessoas daqui da minha cidade, né? A maioria tá sozinha, corre atrás de muita coisa, assim como eu também, né? Mas a perspectiva delas é um dia ficar rica, aquela coisa e tal. Quem não gostaria, né, de ter uma vida melhor, né? Eu também desejo muito, talvez ter uma aquisição, talvez muito maior, né, como pessoa, né, e lidar com isso. Mas a gente tem sempre uma situação de que a gente não deve não se colocar no lugar do outro, mas no lugar da gente, né? Para que a gente se perceba e talvez muitas das coisas espontaneamente vai acontecendo aos poucos de uma coisa muito boa, né? Eu não.
não boto na minha consciência de que diante do fracasso, ou diante da glória, ou diante do processo de prosperidade, eu encare a vida como algo suficiente somente. A gente tem que ter exatamente a esperança, né? Esse movimento do qual a gente se percebe qual pode ser escolhido ou não, né? A gente perceber que nesses desafios a gente encare sempre essa situação de que algumas coisas, claro, a gente pode deixar para depois, mas é uma coisa que eu aprendi essas 3 semanas agora é que eu estou abrindo mão de mim mesmo para ajudar uma pessoa que foi aquela realmente que me posicionou e que me colocou no mundo, até porque foi até uma referência minha também, como uma questão assim de, como é que eu vou explicar para vocês, de talvez encarar o mundo com uma certa anestesia. Minha mãe sempre foi desse jeito, né? Ela foi uma pessoa assim que ela ajudou as pessoas sem esperar nada em troca. Foi uma situação assim de que não teve pena de ninguém para ajudar assim. Ela foi uma pessoa que sempre fez de livre e espontânea vontade. Isso é uma coisa bonita a ser guardada. É uma coisa bonita para a gente começar a cultivar no coração, né? Sem esperar nada em troca. O que a gente precisa realmente na nossa essência todos os dias, ou pelo menos eu botei isso na minha consciência, de que o que é uma situação de Bodhisattva, o que é uma situação do que a gente possa encarar a vida e olhar essa vida com um olhar um pouco mais assim pragmático, digo no sentido de olhar com certa razão e raciocínio, é perceber que a gente não pode imitar o outro, né? Mas a gente pode ter respeito pelo outro na questão do que ela influenciou nas nossas vidas, né? Eu, por exemplo, muitas pessoas aí têm, talvez até vou botar um exemplo bem esdrúxulo aqui, tem até o Hitler até como referência na vida, mas é uma situação muito besta, né? Assim, mas a pessoa é a pessoa, agora a gente não sabe o que a gente vê nesses falsos mitos, né? Mas eu, pelo menos, eu comecei a perceber em algumas pessoas perto de mim que tá valendo a pena a gente lutar ainda pelas pessoas ainda, sabe? Eu, pelo menos, eu olhei que a minha mãe se arrependeu de muitas coisas que ela já fez lá atrás, né? Às vezes até por uma impulsividade, até por situações a qual ela queria se colocar no lugar do outro e esquecer dela mesma, né? Eu também, eu sou uma pessoa que eu friso muito isso, né? Eu nunca deixei de ser a mim para ser outra pessoa, né? Ou ser uma referência de outra pessoa. Mas assim, sendo eu, e talvez olhando por algumas coisas que eu admire no outro, mas não que eu seja exatamente, né? Como eu falei no outro vídeo, não sei se foi prestado atenção nesses problemas, né, que eu falei, ou situações da qual o ser humano tem muito, né? Que a comparação da esdrúxula que eu falo da cesta de frutas é que todos nós estamos aqui nessa cesta de frutas chamada planeta Terra, né? Se você, tipo, é um morango, se você tem exatamente uma consciência de que você é uma maçã, você não pode. Você pode ser o melhor morango que existe ali. E até se protagonizar como a escala disso, né? Eu realmente, quando eu pego essas referências assim, eu pego sempre uma situação de que não é questão de ser melhor no sentido de olhar para o outro e ser melhor do que o outro. Ou ser melhor se tem outros morangos, ser melhor que os outros morangos. Não, é uma questão até de superação. É até uma questão de olhar para a vida até com um certo humor e você ficar realmente na perspectiva de que você tem a ideia assim de um vencedor, mas não é aquele vencedor que você fique, digamos assim, sozinho, ou que você fique vazio. Mas é aquela situação de que você olhou para trás e falou assim, poxa vida, você fez tudo isso? Realmente eu fiz. Eu realmente essa semana eu estudei tanta coisa, mas tanta coisa relacionada ao direito civil, tanta coisa relacionada a isso, que eu já estou até com vontade de trabalhar em advocacia, mas é aquela coisa, eu tenho talento para isso? Não sei.
Mas eu fiz isso pra me salvar mesmo, entendeu?